Bom, dando início à aula de banco de dados distribuídos e paralelos, recordando, a gente vinha falando na última aula sobre o protocolo de commit 2PC, né, que permite, que um commit, distribuído, quando você tem diversos sites que estão colaborando, para a execução de uma transação num contexto de bancos distribuídos. Para se garantir a atomicidade de transações distribuídas, ou seja, ao comitar, uma transação, todos os sites participantes dessa transação precisam concordar com esse commit. Tá? Isso, no fundo, é a chamada atomicidade de transações distribuídas. Então, o protocolo 2PC, Two Phase Commit, é o protocolo padrão de commit para os bancos de dados distribuídos. E recordando um pouco a aula passada, como é que ele funciona? Né? O site que dispara uma transação T é o chamado site coordenador dessa transação. Tá? Outros sites onde T vai ser executado são chamados subordinados em relação a T. Evidentemente que um site pode ser coordenador de uma transação T1 e pode ser subordinado em relação a uma transação T2. Não existe um único site coordenador. Né? O site coordenador justamente é o site em que é disparada a transação T. Como é que funciona, no fundo, protocolo? Né? Toda vez que o usuário, ou a aplicação, desejar efetivar ou comitar uma transação, esse comando de commit vai ser enviado para o coordenador, para o site que coordena essa transação, dando assim início ao protocolo, que vai ocorrer em duas fases, como a gente vinha discutindo na última aula. A fase de votação e a fase de finalização. Nessa primeira fase de votação, no primeiro passo, o coordenador vai enviar uma mensagem para cada site participante da execução de uma transação T, e essa mensagem é chamada comumente de mensagem de prepare, ou seja, de preparação para o commit. Quando os subordinados, ou sites participantes da execução de T, da transação T, recebem essa mensagem de preparar, das duas uma, ou bem eles vão concordar com esse commit, e para isso eles vão escrever um registro especial de log chamado prepare log record, e desse modo, se eles escreverem o registro de prepare, eles vão enviar uma mensagem de yes ao coordenador, dizendo que eles concordam com esse commit, ou bem eles vão escrever um registro de abort, caso a decisão do site subordinado seja de abortar a transação. Nesse caso, eles vão enviar um comando uma mensagem de no para o coordenador, de volta para o coordenador. O que levaria um site subordinado a, a decidir, por exemplo, por abortar uma transação? Tá? Há várias motivações para isso, mas algumas delas a gente estudou na primeira parte do curso. Por exemplo, em função de protocolos de bloqueio e de estratégias ou algoritmos para você, por exemplo, lidar com deadlocks, a gente viu que em estratégias de prevenção, do tipo wait die ou bound wait, ocorre o aborto de algumas transações para garantir que não vai, de forma preventiva, haver um deadlock. Tá? Isso é apenas uma revisão do que a gente já tinha estudado lá. Mas pode acontecer essa situação do subordinado não concordar, entendeu, em comitar a transação que o coordenador está tentando efetivar. Bom, então, uma vez que as mensagens tenham sido enviadas pelos subordinados, agora de volta ao coordenador. Se no site do coordenador ele tiver recebido um yes, um acordo, um de acordo de todos os subordinados, de todos, ele precisa ter realmente o yes de todos. Ele vai escrever, então, um commit log record no stable story. Dado que todo mundo concordou, ele vai concordar. Embora ele tenha um voto também. O site coordenador ele também pode decidir por não comitar, por abortar, certo? Ele tem um voto também nessa fase de votação. Mas se todo mundo concordou, em comitar, todos os participantes dos subordinados concordaram, e ele também deseja comitar, então ele vai escrever um commit log record e vai enviar uma mensagem de commit para os subordinados. Então, essa mensagem de commit para os subordinados vai iniciar justamente a segunda fase do protocolo 2PC, que é a fase de finalização. Né? Agora, se ele recebeu pelo menos uma mensagem de no, ou não recebeu resposta de algum desses sites participantes ou subordinados, depois de um certo intervalo de tempo, delta, o
que ele vai fazer? Vai ter que escrever, não vai restar outra alternativa a ele a não ser escrever um registro de abort. E nesse caso, ele vai escrever no Stable Storage um registro de abort e vai enviar uma mensagem de abort para os subordinados, né? Iniciando, mais uma vez, né, quer dizer, essa segunda fase de finalização. Tá? Bom, os subordinados, então, eles vão receber das duas uma, né? Uma mensagem de commit ou de abort. Se eles receberem uma mensagem de commit, eles vão ter que guardar no Stable Storage um registro de commit, né? Um commit log record. Se eles receberem uma mensagem do coordenador de abort, eles vão guardar um registro de abort. E aí, depois de eles guardarem um registro ou de commit ou de abort, eles vão mandar para o coordenador uma mensagem de ACK, de acknowledgement, né? Dizendo que eles já entenderam, já receberam, né, o comunicado para abortar ou para commitar e que eles estão de acordo com essa mensagem. Tá? Então, depois de enviar essas mensagens, em algum momento, né, depois de receber todos esses acknowledgements, né, o coordenador ele vai escrever finalmente, né, um end log record, significando que a transação finalmente pode ser, digamos assim, expurgada da tabela de transações porque já deu-se por concluído, né? Ou porque o coordenador, né, decidiu por abortar a transação ou porque ele decidiu por comitar a transação, certo? Mas somente depois de receber todos os acts é que o coordenador vai escrever esse end log record. Se por acaso ele tiver um site participante do qual ele não recebeu o acknowledgement, né, ele não pode escrever esse end log record enquanto não chegar esse ACK. Esse tipo de situação a gente vai estudar daqui a pouco, tá certo? Então, prosseguindo, né, antes da gente falar um pouco sobre algumas situações de falha, né, e o que vai acontecer quando ocorrer uma falha, né, e o posterior reinício, né, vamos agora meio que falar algumas observações aqui, discutir observações sobre o protocolo. Primeira observação, né, como já havia dito, tem duas fases claras de comunicação. A fase de votação, que é a fase inicial, e a fase de finalização, né. É interessante observar que ambas essas fases são iniciadas pelo coordenador, né? Sempre o coordenador que articula, né, essas duas fases de comunicação. Outra coisa, qualquer site, seja ele coordenador ou subordinado, pode decidir abortar uma transação, né? É o que eu comentei agora há pouco. O site coordenador, ele tem um voto também, por mais que os subordinados, né, fiquem votando ali, cada um vai dar o seu voto, né, respondendo yes or no, né, sim ou não, a mensagem inicial de prepare do coordenador. O site coordenador também tem esse voto adicional. Outra coisa, cada mensagem que é trocada no protocolo do HPC vai refletir uma decisão do emissor. Quer dizer, para você garantir que essa decisão vai sobreviver às falhas e possivelmente às falhas subsequentes, primeiro ele precisa guardar isso no Stable Storage, no log local e particularmente em disco. Quando a gente fala disco, a gente está pensando especialmente em Stable Storage. Tá? De maneira que todos os registros de log do protocolo do HPC para uma transação vão ter que conter o ID da transação, que é o TID, e o ID do coordenador. Tá? Os subordinados, quando receberem mensagens do coordenador, eles vão receber esse ID do coordenador, para caso eles precisem, né, meio que fazer contato, né, e vão precisar, né, com o coordenador, eles precisam ter o ID do coordenador, certo? Além disso, quer dizer, do lado do site coordenador, né, cada registro de commit ou abort no site coordenador vai incluir também o ID de todos os subordinados. Tá? É importante guardar esse ID dos subordinados, uma vez que numa situação de falha, né, de uma falha ao coordenador tentar fazer um contato remoto com os subordinados, ou na situação do coordenador vir a falhar, né, quando houver o reinício, daqui a pouco a gente vai estudar isso, o site coordenador tendo esse registro de commit com os IDs dos subordinados, não só commit, registro de abort ou commit, né? Ele consegue contactar os subordinados, contanto que tenha, né, esse ID de todos os subordinados registrados no registro de commit ou de abort. Por último, né, quando é que uma transação vai ser considerada oficialmente efetivada, né, ou commitada, né? Exatamente no momento em que o registro de commit, né, o commit log record for salvo, né, no disco do coordenador. No momento em que você salva no stable storage do coordenador o registro de commit no log, oficialmente a transação vai ser considerada efetivada ou commitada. De maneira que, de acordo com a durabilidade, né, qualquer falha que aconteça, subsequente e tal, vai ter que garantir que
os resultados da transação vão ser garantidos, vão ser duráveis, né, para garantir a propriedade de durabilidade, certo? Bom, agora vamos falar um pouco sobre situações que vão acontecer. Como é que o site, né, seja ele um site coordenador ou seja um site subordinado para a execução de uma transação, como é que vai proceder, né, o gerente de transações nesse site quando acontecer uma falha? Né? Aconteceu uma falha, essa falha pode ser uma falha, como eu falei, no coordenador ou no subordinado, e no reinício após essa falha, como a gente vai proceder? Né? Como é que o site vai proceder? Né? Muito simples. Tem que varrer o log, né, e processar todas as transações que estavam executando o protocolo de commit 2PC no momento da falha, certo? Repare que o gerente de transações desse site, onde ocorreu a falha, ele pode ser coordenador para algumas transações e ele pode ser subordinado para outras transações. Tá? Vamos agora estudar e entender algumas situações que podem acontecer. A primeira situação é a situação que eu estou chamando aqui de situação A. Né? A situação A é o seguinte, né? Se nós temos ao varrer o log, se a gente encontrou um registro de commit ou de abort, né, para uma transação T, mas não encontramos um registro de end, né, como é que a gente vai proceder em relação a essa transação T? Ora, se o registro de commit foi encontrado, precisamos, né, refazer a transação T. Se o registro de abort foi encontrado, precisamos, ora bora, desfazer a transação T. Agora, repara que esse site, né, onde você encontrou esse registro de commit de abort, ele pode ser o coordenador de T. Né? Se ele for o coordenador de T, ele vai precisar continuar enviando mensagens de commit e abort para os subordinados até que ele receba todos os ACKs. Porque se ele tivesse recebido todos os ACKs já, ele já teria, né, a gente já teria encontrado um registro de end, né, nesse site, no log desse site, mas não encontramos. Se não encontramos, precisamos continuar nessa faina de enviar as mensagens, confirmando, né, o commit e o abort, de acordo com o registro que foi encontrado para a transação T. Como eu falei, se foi um registro de commit, tem que enviar a mensagem de commit para os subordinados e aguardar os ACKs. E se for um registro de abort encontrado, nessa segunda fase de finalização do 2PC, tem que enviar uma mensagem de abort para os subordinados. Tá? Agora vamos pensar numa segunda situação, uma situação B, que eu chamei de B aqui, onde nós encontramos um registro de prepare. Né? Encontramos um registro de prepare, um prepare log record para uma transação T. Porém, não encontramos um registro de commit ou de abort para essa transação T. Tá? Se a gente encontrou, varreu o log, no reinício após a falha, um registro de prepare, né, um prepare log record para T, com certeza esse site é um site subordinado para T. Por quê? Ora bolas, porque o coordenador não salva, não guarda registro de prepare nenhum no seu log. Ele só guarda outros tipos de registro. Então, o registro prepare é essencialmente um registro salvo pelo site subordinado em relação a T. Né? É um site participante de transação. Então, se você encontrou o prepare log record, mas não encontrou nem o commit nem o abort, o que a gente vai fazer? Né? Ora, o site subordinado vai contactar o coordenador. Né? Como é que ele vai encontrar o coordenador? No registro de prepare dele, tem lá registrado o ID do coordenador. Então, ele vai contactar o coordenador para quê? Para descobrir o status de T. Se tem uma transação em situação de commit, ou se tem uma transação em situação, em estado de abort. Né? Então, há esses dois estados para uma transação que está executando o 2PC. Ou a transação está em estado de commit, ou a transação foi para um estado de abort. Certo? Evidentemente que no início do protocolo não se conhece ainda, né, o estado, né, para onde vai a transação. Mas no momento em que o coordenador recebe, né, as mensagens, né, de yes ou no dos seus subordinados, ela já sabe, né, se a transação vai entrar para estado de commit ou para estado de abort. Lembrando que ela precisa ter um yes de todos os subordinados para levar a transação T para o estado de commit. Então, é assim que vai proceder. O subordinado ele vai contactar repetidamente o coordenador para descobrir esse status, e aí, de acordo com o status, com a mensagem do coordenador respondendo em relação a esse status, ele vai escrever um registro ou de commit ou de abort, né? De acordo com o status de T. O próximo passo é o passo de refazer a transação T, caso ele tenha escrito, né, um registro de commit, se a mensagem do coordenador for nessa direção, ou ele vai desfazer T, caso o coordenador tenha
enviado uma mensagem de status de abort em relação a T e ele tenha escrito um registro de abort. Finalmente, depois de refazer ou desfazer T, aí o subordinado pode guardar, né, um registro de end log record para finalizar realmente a transação de vez e remover ela da tabela de transações. Tá? Agora vamos discutir um terceiro caso, uma terceira situação de reinício após falha no site. Se nós varremos o log, né, no reinício após uma falha e você não encontrar nem registro de commit, nem registro de abort e nem mesmo um registro de prepare, né, uma coisa é certa, certamente que não houve uma decisão, né, de commitar antes do crash. Né, certo? Porque se tivesse uma decisão de commitar antes do crash, você teria ali um registro de prepare, né, no caso de um site subordinado. E se o site for coordenador, né, certamente que se você não encontrou nenhum registro ainda, é porque não houve uma decisão ainda tomada. Então, nesse caso, se você não encontrou nenhum registro, nem de commit, nem de abort, nem mesmo de prepare, não há nada o que fazer a não ser abortar e desfazer T. Por quê? Simplesmente, né, não houve tempo suficiente, né, mensagens trocadas e decisões suficientes para se decidir pelo commit de T. Então, a única alternativa que resta nesse caso aí é você abortar e desfazer a transação T. Repare que se o site for coordenador, e ele pode ser coordenador, né, ele pode até ter enviado algumas mensagens de prepare antes desse crash, né, mas os subordinados, né, nessa situação, eles vão precisar meio que interagir, né, perguntar ao coordenador sobre a situação, o estado, né, o status de T. Nesse caso, evidentemente, que o coordenador vai responder para eles que deve se abortar a transação, porque essa é a, digamos assim, decisão a ser tomada se você não encontrou registro ainda do protocolo, né, orientando nesse sentido. Tá certo? Agora vamos falar sobre uma situação de transações que podem ficar bloqueadas, né, em função do 2PC. Tá? Nosso próximo assunto agora é nesse sentido. Vamos lá. O que acontece se o coordenador de uma transação T falha, né, durante a execução desse protocolo? Né? Se os subordinados que votaram por sim, né, por yes, né, na primeira fase do protocolo, né, veja bem, esses subordinados, eles não, que já votaram em yes, né, eles não vão poder decidir nem em relação a commitar, nem em relação a abortar, até que ocorra, né, o recovery do coordenador, para eles saberem realmente, né, o que o coordenador decidiu fazer. Se ele decidiu, em função dessa votação, né, que é a fase inicial, commitar ou abortar a transação. Né. O coordenador ele só vai comitar a transação, como a gente já viu mais uma vez aí, se ele receber sim de todos os subordinados. Então, se ocorrer uma falha nesse site coordenador de uma transação T, os subordinados vão ter que aguardar, né, certo? O recovery do coordenador. Então, nesse caso, a transação T ela vai ficar exatamente bloqueada, certo? E mesmo na situação de subordinados, né, conseguirem trocar mensagens entre si, né, isso pode ser feito sim, contanto que na mensagem de prepare, né, enviada pelo coordenador para os subordinados, eles recebam nessa mensagem o ID dos subordinados, mesmo que eles possam trocar essas mensagens, eles vão ficar realmente bloqueados, aguardando a recuperação do coordenador, né, a não ser que um deles, né, tenha votado no. Vejam bem, se um dos subordinados, né, algum dos subordinados tiver dado um voto negativo em relação ao commit, e esses subordinados conseguirem trocar mensagens, né, entre si para descobrir o status de T, nesse caso, somente nesse caso, né, os subordinados poderão unilateralmente decidir por abortar a transação. Eles podem simplesmente concluir, né, pelo aborto da transação, sem aguardar e sem esperar nenhuma mensagem ou a própria recuperação do coordenador. Mas somente nesse caso. Ou seja, se houver essa possibilidade, né, de comunicação entre eles, né, que depende desse overhead da mensagem de prepare, e no caso de, ao trocarem mensagem entre eles para descobrir o status de T, se descobrir que um deles votou, né, votou no. Tá? Agora vamos falar sobre um outro tipo de situação, né, quando acontece uma falha em um site remoto.
tá? Na rede ou em um site remoto. O que dá no mesmo. Eu vou explicar isso daqui a pouco também já. Tá? Então você tem um site participando, né, de a execução de um commit distribuído, né, de um protocolo 2PC. Esse site pode ser coordenador ou subordinado em relação a T, e acontece uma falha no site remoto com o qual ele pretende se comunicar. Tá? Então vamos analisar algumas situações. Né? Se o site remoto não responder durante a execução do 2PC para uma transação T em função de uma falha nesse site remoto, né? Vejamos, se o site corrente que está tentando se comunicar com esse site remoto que não responde, se for coordenador da transação T, esse site corrente, né, vamos precisar abortar a transação T. Tá? Não vai haver outra alternativa a não ser abortar T. É triste, mas é assim. Certo? Agora, se o site corrente for um subordinado e não respondeu ainda yes à mensagem de pé do coordenador, também vamos ter que abortar T. Tá? Agora, se o site corrente é um subordinado e ele já votou, já deu o voto dele sim, aí ele vai ficar bloqueado, como a gente viu, né, na discussão anterior. Aí, né, ele vai ficar bloqueado esperando a recuperação do coordenador. Ou seja, periodicamente ele vai ter que contactar o coordenador até receber uma resposta em relação ao que fazer. Né? Se todo mundo concordou com o commit, vai se partir para o commit. Se algum subordinado votou no, aí parte para um abort. Tá? E por último, quer dizer, falhas que vão acontecer, né, nessa comunicação com sites remotos, né, se as falhas acontecerem nos links e não propriamente nos sites, elas vão ser tratadas exatamente como se a falha estivesse acontecendo no site. Tá? O site que está contactando o outro não vai diferenciar entre falha remota no site ou falha no link. Tá? Então, prosseguindo, né, mais algumas observações em relação ao protocolo 2PC, né, para a gente meio que começar a concluir um pouco essa discussão. Primeiro, essas mensagens de ACK, né, de Acknowledgement, né, são basicamente usadas para avisar o coordenador quando ele pode expurgar ou esquecer uma transação, né, ou seja, remover inclusive ela da tabela de transações. Tá? Enquanto ele não receber todos os ACKs dos subordinados, ele não pode remover a tabela de transação. Ele não pode registrar no Stable Storage o tal do end log record. Tá? Então essas mensagens de ACK, elas têm basicamente essa função. Né? É um controle para que até que ele receba todos essas confirmações, né, esses acknowledgements, né, ele precisa manter T na tabela de transações. Segundo, se o coordenador falhar depois de enviar o prepare, mas antes de escrever o registro do commit ou abort, quando ele retornar após a falha, ele precisa abortar a transação. A gente viu também isso, né, anteriormente, esse tipo de situação. Né? E por último, se uma transação ela não faz nenhuma atualização, nenhuma modificação, write, né, em nenhum objeto do banco, né, o seu estado de commit ou de abort ele passa a ser irrelevante. De modo que o protocolo 2PC ele é simplificado. Eu não vou discutir essa simplificação agora, mas na verdade assim, não precisaria acontecer, né, a segunda fase do 2PC. Bastaria a primeira fase e para por ali, porque vai ser irrelevante, né, o commit ou abort da transação, dado que ela não fez nenhuma modificação, né, no banco de dados. Então, nosso próximo assunto agora vai ser discutir um pouco das arquiteturas de bancos de dados paralelos. Bom, no fundo, o banco de dados paralelos representa justamente a implementação do paralelismo em bancos de dados. Nada mais do que isso. Né? A ideia é, trabalhando com diversas CPUs, né, é possível, né, podemos executar, né, em paralelo diversas operações. Que tipo de operações são essas? Né? Recuperar dados, né, através de selects, né, seleções, enfim, e manipulações de recuperação basicamente de dados. Execução de consultas de maneira geral, consultas que vão fazer seleções, como a gente falou, updates, inserções, deletes e consultas complexas também, né, que vão implicar de repente em você varrer as tabelas, em você ordenar as tabelas e você pode explorar o paralelismo, né, tá, em bancos paralelos, assim como você pode explorar também o paralelismo inerente à distribuição de uns dados no contexto de bancos distribuídos, como a gente vinha discutindo até agora.
Um outro tipo também de operação que onde a gente pode explorar o paralelismo é na construção de índices, né? Índices são estruturas de dados muito importantes, né, nos bancos de dados. A gente já viu que tabelas de um banco relacional sem nenhum índice, né, quando elas são grandes, né, e quando as consultas vão implicar em junções, em acesso a muitas dessas tabelas, né, quando as tabelas são grandes no sentido de uma cardinalidade, né, na faixa de dezenas de milhares ou milhões de registros, né, fica inviável você executar consultas complexas que vão fazer inclusive as junções dessa tabela sem realmente a ajuda, né, e o auxílio desses índices. Então, há um custo de você construir esses índices e você atualizar esses índices, certo? Sem realmente, trabalhando com diversas CPUs, né, explorando o paralelismo, você pode agilizar não apenas as consultas, como a gente viu, como também a construção desses índices. Há basicamente três arquiteturas, né, principais que são discutidas na literatura, e isso na prática, né, isso digamos assim, se reflete na prática, né, que são a arquitetura de memória compartilhada, né, conhecida como shared memory, né, a arquitetura de disco compartilhado, que é conhecida como shared disk, e a arquitetura de nada compartilhado, conhecida como shared nothing. Tá? Então, nos próximos slides agora a gente vai meio que estudar um pouco cada uma dessas arquiteturas e observar, né, qual delas, né, ou quais delas são mais interessantes quando você começa a querer adicionar mais CPUs para garantir duas coisas, né? Uma delas é maior throughput, né? Maior vazão, maior velocidade na execução de transações, né? Ou outra situação também, quando você aumenta o tamanho do seu banco, né? Se você quiser, por exemplo, manter o mesmo tempo de execução das transações, em média, né? Uma solução para isso também é ir adicionando na sua arquitetura mais CPUs, né? Então, essa discussão das arquiteturas de bancos paralelos ela é fundamental para que se entenda, né, qual arquitetura, né, ou quais arquiteturas, como eu falei, são mais apropriadas para você garantir um speed-up, né, como eu vou explicar daqui a pouco, linear, e um scale-up, ou seja, uma escalabilidade linear também, numa situação realmente em que você queira atingir algum desses objetivos. Então vamos falar, antes de partir para discutir as arquiteturas, sobre alguns conceitos que são chave, né, quando se discute bancos paralelos. O primeiro conceito é o conceito de inicialização, que na verdade tem a ver com o tempo que é despendido ou gasto, né, pela máquina, né, para inicializar os recursos de cada nó. Né. Precisa de um tempo, né, quando você vai inicializar, né, cada nó da sua arquitetura, que vai implicar em você ter cada CPU, né, essas CPUs elas poderão compartilhar de uma mesma memória, de um mesmo pool de disco, de acordo com a arquitetura que estiver sendo analisada. Então, esse tempo de inicialização é o tempo que é gasto para você inicializar cada um dos recursos de cada uma dessas, né, de cada um desses nós que você vai ter numa máquina com arquitetura paralela. Em algum tipo de arquitetura, que a gente vai ver daqui a pouco, esse tempo de inicialização pode ser um problema, certo? Pode atuar no fundo meio que causando algum tipo de dificuldade para você tipo escalar ou você aumentar proporcionalmente a velocidade, né, das transações. Outro problema também que é importante também ser apresentado é o problema de interferência, que basicamente é um problema de competição por recursos, né, entre os processadores. Esses recursos basicamente são disco e memória, né, disco, ou seja, dispositivo secundário, e memória no sentido de memória principal, né, memória volátil. Um terceiro problema também é conhecido como skew na literatura, ou que a gente chama de distorção, né, em português, que basicamente tem a ver quando uma tarefa pesada está rodando num processador, né, que no fundo essa tarefa termina gerando, né, um gargalo. Né. Então, problema de distorção, né, em que uma tarefa pesada vai meio que gerar um gargalo tal, é comum, né, justamente em arquiteturas que estão compartilhando alguma coisa, seja disco ou seja memória. Tá? E agora vamos falar sobre speed up e scale up. Né? Speed up e scale up são os dois conceitos cruciais, né, nessa discussão de arquiteturas. Né? O speed up, né, que eu traduzi como desempenho, né? Basicamente, né, o desempenho, a velocidade, né, essa discussão de speed up, né, ela está relacionada exatamente à discussão
de como a taxa de processamento, né, o throughput das transações vai se comportar quando você aumenta a capacidade de processamento adicionando basicamente CPUs. Tá? Então, se você começa a aumentar o número de CPUs, né, para você aumentar proporcionalmente a vazão, ou seja, a taxa de processamento das transações, né, você tem uma taxa de processamento de transações X, você quer dobrar, você quer jogar ela para 2x, então natural que você dobre o número de CPUs. Se você tinha duas, você coloca 4 CPUs. Mas se você tem uma taxa de processamento X e você quer quadruplicar, ou seja, né, multiplicar por 4, então se você tinha duas CPUs, multiplica por 4, você tem que colocar 8 CPUs, né, e assim por diante. Então, o speedup ele é chamado linear quando você, ao aumentar, né, esse número de CPUs, né, para você dobrar, ou quadruplicar, ou multiplicar por 8, enfim, a sua taxa de processamento, essa taxa aumenta proporcionalmente, ou seja, linearmente, quando isso acontece. Por outro lado, agora falando um pouco do scale-up, né, que é o nosso último tópico aqui do slide, o scale-up tem a ver com a escalabilidade, né? Agora, o que a gente quer saber é como essa taxa de vazão das transações vai se comportar quando você aumentar a capacidade de processamento da CPU e também o tamanho do banco, né? Por exemplo, o seu banco tem um tamanho lá X, né? Então, você sabe que ele vai ter que ser dobrado para 2x. Você vai aumentar o tamanho do seu banco, né? Se você quiser, né, manter essa taxa de transações, né, a vazão das transações, como estava antes do banco dobrar de tamanho, né, você vai ter que, uma solução para isso é você aumentar a capacidade de processamento via adição de CPUs, de nós, né, com mais CPUs. E a questão que se coloca é se essa taxa de vazão de transações ela vai se manter, né, constante, né, quando você dobrar ou quadruplicar o tamanho do banco ao aumentar esses CPUs. Se a arquitetura permitir esse aumento, digamos assim, digamos, linear, né, a escalabilidade for linear, se isso acontecer, a gente diz que a arquitetura garante um scale-up linear. Se isso não for possível, né, a gente diz que o scale-up é não linear. Tá? Então vamos agora discutir as três arquiteturas. A primeira arquitetura que a gente vai ver é a arquitetura de memória compartilhada, conhecida como Shared Memory. Né? Nessa arquitetura, reparem que você tem ali as CPUs que estão representadas em P, né? Cada nó aqui de CPU está sendo basicamente representada por P. Há uma única memória, né, compartilhada, um pool de discos rígidos, né? E esses discos rígidos, né, eles estão plugados, né, nessa memória. O acesso aos discos é feito via essa memória. E o acesso de todos os nós aqui, de todos os CPUs, né, que estão nessa máquina, a memória é feita via um barramento. Tá? Comunicação, né, se dá, né, via esse barramento, mas reparem que não há uma memória exclusiva para cada CPU. Tá certo? Justamente a memória é dita compartilhada. Nesse tipo de situação, essa arquitetura é a mais próxima de uma máquina convencional. Convencional em que sentido? Né? Uma máquina próxima das que vocês têm em casa, um notebook que todo mundo tem hoje em dia em casa, ou um notebook ou um desktop, não faz diferença. Né? É a arquitetura mais próxima dessa máquina que vocês têm aí. Tá? Mas tudo bem, a gente pode considerar tipo uma máquina, inclusive PC, né? Um notebook com uma CPU só. Hoje em dia, a maioria das máquinas já tem 4 CPU, já tem mais de uma CPU. Mas a gente pode considerar que uma máquina convencional com uma CPU estaria mais próxima dessa arquitetura, exceto pelo fato, né, de que nessa arquitetura aqui a gente iria plugando outras CPUs. É a arquitetura com mais fácil extensão, que permite que apresentaria maior facilidade para você estender o sistema operacional e para você estender o SGBD para você suportar, entendeu, a execução de consultas, enfim, operações em paralelo. Tá? Por quê? Porque justamente você tem uma memória compartilhada, né? E as CPUs simplesmente ali elas estão se comunicando, né, via o barramento e tal, mas não há memória exclusiva para cada CPU. Né? E reparem que conforme a gente vai aumentando o número de CPUs plugadas nessa arquitetura, em algum momento você não consegue mais proporcionalmente aumentar a vazão e a escalabilidade, ou seja, não são lineares.
justamente em função de alguns problemas. Problemas de inicialização, interferência e distorção, gargalos que vão acontecer também nessa arquitetura de memória compartilhada. Tá? Cada processador não consegue trabalhar de forma assim, totalmente independente, porque eles precisam acessar a mesma memória, certo? Então, a gente vai ver na próxima arquitetura que esse problema também não vai ser resolvido quando você compartilha, no fundo, não a memória, mas você compartilha os discos. Tá? Então, nessa nossa segunda arquitetura, chamada disco compartilhado, você tem agora cada processador, né, trabalhando com sua memória, digamos assim, privada, exclusiva, né, para eles, e, por outro lado, um pool de discos, né, que estão sendo acessados, né, de forma compartilhada através do barramento que está agora aqui embaixo. Né? Ou seja, o processador tem sua memória, o outro processador tem sua outra memória, cada um tem sua memória, mas o acesso ao disco é compartilhado. De maneira que os problemas de gargalos, skew, distorção, né, e interferência vão existir também nessa arquitetura. Por quê? Porque, por exemplo, se você estiver rodando uma tarefa pesada, né, num dos nós e tal, né, você termina que você pode, né, gerar uma espécie de um gargalo, né? Então, conforme você vai adicionando mais e mais nós, né, com CPUs plugados na memória, né, você pode chegar no momento em que você não garante, né, aumentar proporcionalmente a sua velocidade. Então, aumentando o número de CPUs, o speedup e o scale-up não vão aumentar linearmente, né, a partir de um certo ponto. Eu vou ilustrar isso daqui a pouco num gráfico. Então, mesmos problemas compartilhados com a arquitetura shared memory, né, que são inicialização, interferência e distorção. Bom, finalmente a nossa última arquitetura é a arquitetura shared nothing, ou seja, a arquitetura em que nada é compartilhado. Nessa arquitetura, cada processador, né, acessa o seu disco exclusivo e sua memória exclusiva. Né? Repara que cada nó, no fundo, é um terno, né, de processador, memória e disco, né? E eles vão se comunicar entre si via um barramento que agora está aqui em cima, certo? Então essa arquitetura, das três que a gente estudou, é a que tem a extensão do SGBD e do SGA mais difíceis, mais complexas, né? As máquinas que nós temos, enfim, hoje em dia, os PCs pessoais, notebooks, estão bem mais distantes dessa arquitetura, tá? Em que você tem uma memória exclusiva para cada processador, tá? É a única arquitetura das três que a gente estudou que vai garantir speedup e scale-up lineares, tá? Então vamos ver agora, basicamente, o comportamento, né, do speedup e em seguida do scale-up, né, quando você tem uma situação, né, de que você pretende, por exemplo, aumentar a vazão. Né? Repara que aqui no eixo Y, né, nós temos o número de transações por minuto, né, que no fundo está expressando aqui a vazão, ou throughput. E como é que se diz? No eixo X nós temos o número de CPUs. Certo? Opa, deixa eu voltar. Bom, então, ficou aqui uma coisinha chata aqui, né? Eu não queria tirar isso aqui, sair. Será que eu sair vai... Bom, sumiu, graças a Deus. Então reparem que putz, existe um comportamento, né, de speedup linear e um comportamento sublinear, que está em azul aqui, né? Tá certo? A gente já viu que a única arquitetura que vai prover esse speedup linear é a arquitetura shared nothing, ou seja, nada compartilhado. E que as arquiteturas de disco ou de memória compartilhadas vão prover um comportamento de speedup sublinear. O que significa isso? Né? Você tem aqui uma transação, um comportamento de uma vazão de 10 transações por minuto, né? E você quer dobrar para 20, né? Então você vai dobrar também, né, o número de CPUs que você tem. De uma CPU, você foi para duas CPUs, né? Que droga isso aqui. Bom, repara que a partir de um certo número de CPUs que você vai adicionando, assim, a partir de 3, depois em 4 CPUs, você já não consegue mais aumentar linearmente essa vazão, essa taxa de execução, transações por minuto. Por quê? Justamente porque aqueles problemas vão começar a se apresentar, né? Problemas de skew, de interferência,
todos aqueles problemas que são próprios de arquiteturas em que você tem algum recurso sendo compartilhado, seja o disco ou seja a memória. Então você dá margem a você criar gargalos, né? Você tem uma tarefa, por exemplo, pesada que vai consumir toda a memória, que vai roubar, né, o acesso ao disco, né? Então você termina que você não consegue garantir um speedup linear, tá certo? Então basicamente essa é a discussão do speedup. Agora vamos falar sobre a discussão de escalabilidade, que é o scale-up, né? Primeira situação é uma situação em que você tem, né, uma certa taxa, né, de vazão, né, que aqui é 10, né, 10 transações por minuto. E ocorre o seguinte, né, você pretende aqui, ó, tá aqui à direita, ó, aumentar o número de CPUs e ao mesmo tempo aumentar o tamanho do seu banco, né, tá? O que significa isso, né? Significa que, deixa eu voltar aqui porque ele andou para frente. Significa que você vai, por exemplo, dobrar o tamanho do seu banco, tá? E você vai dobrar o número de CPUs. Tá? Com isso, você consegue manter, ó, a vazão constante. Né? Tá? A vazão é mantida constante caso a arquitetura seja uma arquitetura apropriada, que a gente já viu que é a shared nothing. Certo? Numa arquitetura de alguma coisa compartilhada, né, repara que o scale-up vai ser sublinear, ou seja, conforme você vai aumentando, né, o número de CPUs, dobrando, quadruplicando e aumentando muito o tamanho do banco, né, conforme o tamanho desse banco aumenta e o número de CPUs também aumenta, você já não consegue, tá vendo? Manter a mesma vazão, né, a mesma taxa de vazão. Por quê? Por função daqueles problemas que a gente viu, né, tá, que são próprios das arquiteturas em que você tem alguma coisa compartilhada. Tá? Bom, nosso último gráfico agora, o gráfico 2, também diz respeito à escalabilidade. Mas reparem que agora, no nosso eixo Y, nós não temos mais aqui a vazão. Nós temos aqui o tempo por transação. Certo? O objetivo aqui é o seguinte, né? Nós queremos manter o mesmo tempo, né, de execução das transações numa situação em que você está querendo dobrar ou quadruplicar o seu banco e você vai proporcionalmente, né, aumentar o número de CPUs. Se o seu tamanho de banco é X e você quer levar o tamanho de banco para 2x, você vai dobrar o número de CPUs. Né? Repare que em azul você tem aqui justamente o comportamento linear, ou seja, você está querendo dobrar o seu banco e aumentar 2 vezes o número de CPUs, você mantém o mesmo tempo por transação. Tá? Em azul linear. No sublinear, o que vai acontecer? Né? Conforme você começa a aumentar muito o tamanho do seu banco, né, e começa a adicionar mais CPUs, né, a essa sua arquitetura, né, em algum momento, que na figura que está sendo representada aqui entre o 1 e o 2, né, você já não consegue manter o mesmo tempo por transação. Esse tempo começa a aumentar. Tá? Começa a aumentar. Por quê? Mais uma vez, em função daqueles problemas de skill, de interferência, né, basicamente os gargalos e as tarefas que podem ser pesadas, né, que vão consumir, né, e vão sobrecarregar, né, enfim, esse processamento, basicamente. Por quê? Porque você tem alguma coisa compartilhada, né, ou memória ou disco. Tá? Então isso aqui significa o comportamento sublinear, né, da escalabilidade quando você está medindo, né, isso, o tempo por transação. Tá? Bom, então com isso a gente fecha, né, essa parte da matéria, né, de bancos distribuídos paralelos que estava faltando aí. Tá? Ainda tinha uma discussão final de consultas, né, de execução de consultas, mas como o nosso tempo realmente ficou curto, né, nesse período eu decidi colocar de fora, né, a discussão do processamento de consultas, né, no contexto distribuído. Tá? Não seria tanto tempo, tanto esforço a mais para vocês meio que estudarem essa parte final, mas como o período está muito em cima, já estamos em julho, né, certo? E os alunos todos também estão com outras matérias, outras provas aí, eu achei por bem colocar de fora, né, essa parte das consultas, porque além de ter que passar para vocês, né, essa parte desses conceitos, eu teria também que dedicar um tempo para explicar e resolver exercícios, né, para vocês terem, assim, ficarem mais seguros, né, dessa parte. Então eu vou encerrar por aqui esse vídeo. No próximo vídeo eu vou resolver, né, a mais recente lista aí de exercícios que foi disponibilizada para vocês, né, no Drive do Google, né, no Google Drive. Tá? Então eu vou parar por aqui esse vídeo.